irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 4. Nós vamos estudar um texto aqui muito bom, extraordinário. Hoje é dia de festa, amém? Amém. Hoje é festa aqui na terra e festa também no céu. Porque Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Louvado seja Deus por isso, porque hoje nós estamos celebrando uma festa, porque mais um pecador se arrependeu. Louvado seja Deus por isso. Amém. Todo mundo abriu? Atos capítulo 4. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar na Tua casa. Suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio. Suplicamos, Senhor, que Ele tenha todo o poder e o direito de andar sobre nós, andar em nosso meio, falar no nosso coração e na nossa mente. E que Ele possa nos batizar, Senhor. E que ao sairmos daqui, os Teus anjos e o Teu Santo Espírito possa ir conosco. E que nós venhamos ter essa certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Atos capítulo 4, verso 23 diz assim: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciões. O verso 23, ele começa a falar do que tinha acontecido com dois homens de Deus. E o que foi que aconteceu naquele momento para que o verso 23 já começar dizendo: uma vez solto, ele se reúne com os irmãos e começa a contar o que tinha acontecido. Se você começar a ler o livro de Atos, ali no capítulo 3, do capítulo 2 em diante, você vai entender que dois homens, um chamado Pedro e o outro chamado João, eles vão para a sinagoga, para a igreja. Só que quando ele chega lá, há um homem aleijado, e na porta do templo, na porta da igreja, melhor dizendo, na porta da sinagoga chamada Formosa, esse homem estava ali pedindo esmola. E a Bíblia diz que ele suplicava para todos aqueles que entravam na sinagoga para que desse esmola para ele. Quando se aproxima Pedro e João, ele também pede a esmola para eles dois. Só que Pedro e João, ele olha para aquele homem e diz assim: olha, fita aqui os olhos em nós, olha para nós. E aquele homem na esperança de receber também a esmola. Aí Pedro e João dizem assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. E aí ele diz assim: em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que morreu por nós, aquele que sofreu sem merecer, aquele que foi morto e ressuscitou, em nome desse Jesus, levanta e anda. E aí a Bíblia diz que aqueles dois homens estenderam a mão, pegaram na mão daquele aleijado, e o poder de Deus se manifestou naquele momento. As pernas daquele homem ali começou novamente a se fortalecer, e aquele homem ficou em pé. Amém? Amém. E todo mundo olhava para aqueles homens e ficava maravilhado, porque a Bíblia diz que aquele aleijado, ele não ficou aleijado depois de grande, ele era aleijado de nascença. E todo mundo sabia, porque aquele homem, todos os dias, ele ficava na porta da igreja pedindo esmola. Ou seja, todo mundo conhecia aquele rapaz. E daquele dia em diante, aqueles homens passavam a ver aquele rapaz agora andando, porque quando Pedro e João entraram para dentro da igreja, a Bíblia diz que aquele homem também ia junto com aqueles dois, e ia saltando, dando pulo de alegria, porque agora continuava a andar, passou a andar. E todo mundo ali começava a murmurar, a ficar feliz. A maioria ficava se perguntando como isso aconteceu. E aquele grupo de pessoas, os líderes, os religiosos, começaram a se questionar.
Com qual poder, com qual autoridade esse homem faz esse tipo de cura? E Pedro e João agora começam a testemunhar de Jesus. Pedro e João começam a testemunhar de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. A pregação de Pedro e João era que Jesus não estava morto, que Jesus tinha ressuscitado, e era esse Jesus que estava curando. Era no poder do nome de Jesus que aquele homem tinha tinha passado a andar. Só que existia uma questão bastante intrigante, porque aqueles homens não acreditavam na ressurreição. Aqueles homens não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E aí houve um debate. A Bíblia diz que alguns soldados pegaram aquele homem, Pedro e João, e levaram e prenderam eles, porque já era tarde da noite, já era um pouco tarde, e disse assim: vamos prender e amanhã a gente resolve a situação desses dois. E em uma reunião, aqueles soldados, aqueles líderes religiosos, eles chegaram para Pedro e João e disseram assim: com qual autoridade você anda pregando? Com qual autoridade você anda curando? E aí Pedro aproveita para dizer para aqueles homens o seguinte: olha, é em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês tinham o direito, o poder de dizer assim, não crucificam, e vocês agora pediram para que Pilatos o crucificasse. Pilatos não queria crucificar Jesus, mas a voz do povo naquela hora, naquele momento, era de dizer: crucifica Jesus, crucifica Jesus. E quando aqueles homens, aqueles religiosos, aqueles doutores, eles perguntam para Pedro e João: com qual autoridade você cura, com qual autoridade você anda falando isso? Eles disseram: nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia diz que aqueles religiosos, aqueles doutores, aqueles líderes, assim: nós vamos lhe pedir uma coisa. Eles queriam prender, eles queriam fazer algo a mais, só que eles sabiam que o que tinha acontecido era coisa extraordinária, e eles não podiam negar, porque eles mesmos sabiam que aquele homem era aleijado, aquele homem não podia andar, e esse homem agora passou a andar. Eles sabiam que se eles fizessem algo contra Pedro e João, possivelmente toda a comunidade ia se revoltar contra eles. E eles: nós sabemos que o que aconteceu é verdade, nós não podemos fazer algo a mais, nós não podemos fazer algo que nós queremos fazer com eles, porque senão, o que é que o povo não vai dizer de nós? E aí ele se caminha diante de Pedro e João e diz assim: olha, nós vamos lhe pedir uma coisa. Nós queremos que você não ande pregando sobre esse Jesus. Nós não queremos que você ande falando que esse Jesus ressuscitou. E aí Pedro e João, usados pelo Espírito Santo, diz assim: então vamos fazer o seguinte: julga você mesmo, vê se é certo. Você como um líder religioso, você como um homem que se diz temente a Deus, seguidor de Deus, vamos fazer o seguinte: julga você mesmo, vê se é correto a gente obedecer a vocês ou a Deus. E eu fico imaginando aqueles homens dizendo assim: eu não vou me calar de falar do amor de Jesus e de dizer que Jesus ressuscitou. E aí quando ele chega na igreja ali, na comunidade deles, aí o verso 23 diz: uma vez soube, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eu fico imaginando Pedro e João se aproximando dos seus irmãos, dos seus amigos, e contando o que tinha acontecido. E aí o verso 24 ele diz: ouvindo isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus.
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí o verso 29, eles clamam ao Senhor e diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estender a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Você vê qual é a oração que esses irmãos de Pedro e de João eles fazem? Quando Pedro e João eles se aproximam daquela comunidade, daquele povo, daqueles irmãos, e diz assim: olha, nós sofremos porque nós falamos para um aleijado que nós não tinha ouro, que nós não tinha prata, por nós falar para eles que nós não tinha isso, mas o que nós tinha nós ia dar para ele. Nós tinha o amor de Jesus no coração, e que em nome de Jesus que ele andasse. Depois que esse homem começou a andar, agora as pessoas começaram a querer nos maltratar. E aqui você entende que o texto diz que todos os irmãos se comoveram daquela situação. Todos os irmãos se uniram junto em um só propósito, e aí começaram a clamar a Deus. Aí eles começaram a clamar, dizendo assim: soberano Senhor, está vendo o que está acontecendo conosco? As pessoas que maltrataram Jesus, o ungido, o teu filho, eles maltrataram Jesus e agora estão querendo fazer a mesma coisa com a gente. Aí o clamor daquele povo era o seguinte: nós pedimos ao Senhor aquilo que o Senhor prometeu para a gente. O Senhor prometeu o Espírito Santo, e nós clamamos agora o poder do Santo Espírito, que nós possamos pregar o Evangelho com coragem, com intrepidez. E quando você vai aqui para o verso 31, você lê uma coisa extraordinária que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavas reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Amém? Amém. Irmão, você está imaginando, você está percebendo o tamanho da me fugiu a palavra agora. Vocês estão percebendo o tamanho da importância que é clamar pelo poder do Espírito Santo? Eu quero contar um testemunho aqui que aconteceu bem breve. A gente estava fazendo uma programação aqui no Povoado Raso, não estava? Finalizamos ontem, não foi assim? Finalizamos ontem. Mas quando uma pessoa se levanta para fazer o trabalho de Deus, o diabo com o seu exército também se levanta para atrapalhar, sim ou não? Sim. Se levanta. O diabo ele fica com raiva, ele fica irado quando uma pessoa, um servo do Senhor, se levanta para ganhar alma para Cristo. Quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher se levanta para trazer pessoas que estão no mundo das trevas, no mundo da escuridão, para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus, aí o diabo não quer. Eu estou no grupo aqui da igreja, e eu recebi uma mensagem do nosso irmão ali, dizendo assim: irmãos, orem, porque durante a semana toda não teve nenhum barulho de som, não teve nada para impedir, então orem para que Deus possa agir. E aí me veio na mente assim: eu devia orar para que Deus queimasse aquele som, que aí pronto, né? Mas aí eu disse assim: eu não vou orar não assim, eu não vou orar assim não. Eu vou orar para que Deus mova o coração dessa pessoa, porque essa pessoa ela viu a gente trabalhando a semana toda, não viu? Ela viu. Então no meu pensamento eu pensava assim: ó, eu vou orar para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, para quando chegar o horário do culto, o horário da programação, essa pessoa tenha um bom senso, se comova pelo poder do Espírito Santo, e ele baixa o som, pelo menos até a gente terminar, depois ele pode madrugar, né? Para a honra e glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá não tinha som, não foi? Amém. Para vocês perceberem o tamanho que tem, o tamanho do poder que tem a oração.
a oração tem poder. Eu estava ali por detrás dos bastidores lá na programação e tinha um rapaz que ele disse que isso nunca tinha acontecido. Durante o tempo que ele mora lá, isso nunca tinha acontecido. Mas uma cobra, uma serpente, ela ia entrando no meio do pessoal. Aí um irmão chegou lá e pisou na cabeça dela para ela não correr. Aí ela enrolou no pé. E aí ele disse assim: em nome de Jesus, você não vai entrar aqui não. Agora o cara foi corajoso, né? A bicha enrolar no pé assim, ele continuar e pegar e tirar. Você está vendo o que o diabo ele tenta fazer para destruir aquilo que Deus quer que aconteça? Eu estou contando isso aqui, irmão, porque a gente percebe o poder da oração em nossos dias. Não precisa a gente estar olhando lá para o passado, lá para o fundo, lá para aquela distância, para a gente ver o agir de Deus na nossa vida, não. Se eu perguntasse aqui, vocês aqui têm algum testemunho para vocês contar o que aconteceu na sua vida durante essa semana, eu tenho certeza que muitas pessoas iam se levantar aqui e ia contar esse testemunho, porque a oração tem poder. E quando eu li esse texto aqui, eu encontro Pedro e João contando o que aconteceu com ele para os seus irmãos, e os seus irmãos agora se unem em oração e começam a clamar a Deus. Está vendo, Deus, Senhor? Está vendo o que aconteceu? Está vendo o que está acontecendo com os teus servos? O mesmo que aconteceu com o teu ungido, agora estou fazendo com a gente. Só que nós precisamos pregar o Evangelho. Então enche do teu Espírito, nos dá força, nos dá coragem, para que a gente possa pregar com intrepidez, com coragem, com ousadia o teu Evangelho. Nós não podemos parar. Agora o interessante é por que esses homens, por que esses irmãos, por que Pedro, por que Paulo, por que João, eles pregavam o Evangelho com tanta coragem, sofrendo, sendo humilhados, sendo chicoteados, sendo presos. Por que eles pregavam tanto o Evangelho com tanta ousadia? Por que muitas das vezes eles se ajoelhavam, se uniam e pediam o poder do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho? Por quê? Se você for para o livro de Mateus, você vai entender o porquê que essas pessoas pregavam o Evangelho com tanta coragem, com tanta vontade. Certo dia, um grupo de pessoas perguntou para Jesus: Senhor, qual é o sinal que o Senhor nos dá para a sua volta? O que é que o Senhor nos diz que vai acontecer quando estiver perto do Senhor voltar? Aí Jesus ele lista ali uma série de acontecimentos. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter muita fome, muita guerra, você vai ver filhos desobedecendo o pai, você vai ver pai maltratando o filho, e por aí vai. Na sociedade você vai ver coisa extraordinária acontecendo. No mundo natural você vai ver tantos terremotos, tantos tsunamis, você vai ver tantas coisas acontecendo. Só que quando você chega no capítulo 14 de Mateus, no verso 14, do capítulo 24, você vai ver que Jesus diz assim: olha, e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, aí eu venho. Aí os discípulos entenderam que para Jesus voltar, o Evangelho precisa ser pregado. Aí ele diz assim: ó, já que Jesus agora foi para o céu, aí João 14 diz, né, não se preocupe, eu vou para o céu, vou para perto do Pai e vou preparar um lugar para vocês. Quando eu preparar, eu volto para pegar vocês e levar comigo. Lembra dessa passagem? João 14, 1 ao 3. Aí quando Jesus sobe para o céu, os discípulos entendem que para Jesus voltar, eles precisam pregar o Evangelho. Aí eles começam a pregar o Evangelho, só que eles não tinham noção do que ia acontecer. As pessoas agora iam maltratar ele assim como maltratou Jesus. Só que eles não poderiam parar, mesmo sendo maltratados, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por tribulação, eles não podiam parar, porque eles precisavam ver Jesus voltar. E eu não sei se ele está por aqui, mas um homem chamado, esqueci o nome dele, ele disse assim: olha, o seu envolvimento na pregação do Evangelho, o tamanho do seu envolvimento na pregação do Evangelho vai demonstrar o quanto você acredita na volta de Jesus. E isso é a pura verdade. O tamanho do seu envolvimento na pregação do Evangelho vai demonstrar o quanto você acredita na volta de Jesus. E aqueles discípulos, ele acreditava na promessa de Jesus, que Jesus ia voltar, e eles começaram a pregar, só que a dificuldade veio para eles.
os problemas veio para ele. E aí ele disse assim: agora nós precisamos continuar, mas nós não conseguimos continuar sozinhos. E aí a Bíblia diz que eles se reuniram e clamaram a quê? A Deus. Clamaram pelo poder do Espírito Santo. E quando eles clamaram o poder do Espírito Santo, foi o que Deus deu? Derramou o Espírito Santo sobre ele. E aí a Bíblia diz que todos ali que estavam reunidos, clamando pelo poder do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. O lugar que eles estavam tremeu. E eles pregaram com intrepidez, com ousadia. Amém. Eu fico muito feliz, irmão, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela não sai da boca de ninguém e volta vazia, sem fazer efeito. Nós trabalhamos. O sonoplastia ali, você tem um musical para soltar aí para nós? Jogue duro, que agora está no momento, eu vou falar com esse pessoal aqui. Porque eu não tratei com ele ali para ele soltar o fundo musical, então a gente vai começar agora, certo? Irmãos, eu fico feliz quando eu vejo pessoas se reunindo para pregar o Evangelho. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu entendo que essa pessoa que se preocupa com a pregação do Evangelho é porque essa pessoa entende que Jesus precisa voltar e o Evangelho precisa ser pregado. Amém. Existem pessoas aí fora que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Só está faltando nós ir lá pregar. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz: mas aquele ali não tem jeito. Aquele ali não precisa pregar para ele, que aquele não tem jeito. A gente se engana. O trabalho que foi dado para nós é ide, pregue o Evangelho, vá. E o trabalho de converter é eu. Existem coisas na nossa vida que é nós que temos que fazer, mas existem coisas na nossa vida que quem faz é quem? É Deus. Aquilo que é para eu fazer, Deus olha para mim e João, vai lá e faça. Agora aquilo que não é para você fazer, pode deixar que eu faça. Você quer um exemplo disso? Lázaro estava morto, já estava com 4 dias. Era ou não era? Era. O ser humano tinha o poder de ressuscitar Lázaro? Não. Só que Jesus ele vai até as irmãs Lázaro e diz assim: onde foi que vocês colocaram ele? Aí ela disse assim: já está sepultado. Aí Jesus disse: vamos lá, eu quero ver ele. Mas Senhor, já está cheirando mal. 4 dias já morre. Você percebe que se uma pessoa foi enterrada hoje, daqui a 4 dias, se você cavar lá o buraco para ver, já está daquele jeito. Mas Jesus olha para aquelas mulheres e diz: eu não disse para vocês, se vocês crerem no poder de Deus, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Vamos lá. E elas foram. A multidão acompanharam porque viu o sofrimento de Marta e Maria sofrendo pela perda do irmão. Aí disse assim: elas já vão lá para a sepultura de novo chorar. Vamos lá. E acompanharam. Jesus vai. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, Jesus chora. E aí o povo diz assim: olha, ele amava tanto Lázaro que está chorando também. E aí Jesus faz uma coisa extraordinária. Jesus diz assim: tire a pedra. Tire a pedra da frente. Irmãos, Jesus poderia levantar a mão e aquela pedra ser retirada assim, sem auxílio de mão nenhuma, assim ou não? Sim. Isso aconteceu quando ele ressuscitou, não foi? Quem foi que tirou aquela pedra da frente? O poder de Deus. Anjos tiraram aquela pedra. Poderia ter acontecido a mesma coisa com aquela pedra na frente do túmulo de Lázaro. Jesus poderia ter ordenado que aquela pedra tinha se retirado em um piscar de olho. Só que o interessante é que Jesus pediu para que as pessoas tirassem aquela pedra, dando a entender que existem coisas na nossa vida que é nós que temos que fazer. Existe coisa na sua vida, existe coisa que você pratica, existe coisa que você faz que é preciso você fazer. Por quê? Porque para Jesus chamar Lázaro de lá de dentro, Lázaro saia para fora, precisava ter retirado a pedra. Existe bênção na nossa vida para ser derramada, que nós não recebemos porque existem pedras empatando.
E Deus ele quer olhar nesta noite e dizer assim: retire essa pedra que está em você, para você receber essa bênção. Retire. Existem coisas na nossa vida que é nós que tem que tirar, é nós que tem que dar o primeiro passo. Depois que aquele povo foi lá e tirava a pedra, Jesus ele foi e disse assim: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Lázaro saiu. Alguns estudiosos, alguns comentaristas chegam a dizer que Jesus ele disse: Lázaro, saia para fora. Porque se ele tivesse dito assim, saia para fora, sem especificar quem, todos os defuntos teriam saído daquele cemitério. Para você ver o tamanho poder que tem Jesus. Jesus ele olha e diz: Lázaro, saia. Só saiu Lázaro. Irmãos, eu não sei quantos aqui está passando por momentos na vida que está precisando receber uma bênção. E eu quero dizer para você: a sua bênção já está às portas para ser derramada. Amém. Agora eu queria perguntar: será que a gente não recebeu ainda essa bênção porque existe uma pedra que está empatando? Será que essa bênção não caiu sobre nós porque existe algo que está impedindo? Pedro e João olharam para aqueles homens e disseram assim: olha, vocês maltrataram Jesus, vocês condenaram Jesus, mas eu entendo que vocês fizeram isso por ignorância. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, porque se não fossem, vocês não tinham feito isso. Agora se arrependam e se convertam, para que seja perdoado os seus pecados. Olha que lindo! Os homens que possivelmente condenaram Jesus recebem do discípulo de Jesus as seguintes palavras: se arrependam do que vocês fizeram, se arrependam daquilo que vocês fez, e vocês vão ser perdoados. Será que se havia perdão para aqueles que crucificaram Jesus? Será que se havia perdão para aqueles que condenaram Jesus? Será que se havia perdão para eles? Será que não haveria perdão para nós? Claro que sim. Só que a maior pedra que existe em nosso caminho, a maior pedra que existe em nosso meio, que impede de nós receber as bênçãos do Senhor, é o tempo do arrependimento. Se arrependam, se arrependam, e vocês serão perdoados. Eu louvo a Deus pela vida de uma jovem que ela participou da programação, estudou a Bíblia, e essa jovem entendeu o amor de Deus por ela. E essa jovem diz assim: eu me arrependo do que fiz e quero entregar a minha vida a Jesus. Louvado seja Deus pela vida dessa jovem. Hoje essa jovem, além de dizer para Deus que se arrependeu pelo que fez, ela quer dizer para nós, para seres que não caíram, para o exército do inimigo, que muitas das vezes tenta condenar a gente, ela quer dizer para todo mundo que a partir de hoje em diante ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu não sei se existem pessoas aqui com a mesma decisão dessa jovem. Eu não sei se existem pessoas aqui com o mesmo pensamento dessa jovem, que diz assim: Senhor, eu quero também me entregar ao Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero me arrepender, eu quero me converter dos meus pecados para que o Senhor me perdoe. Senhor, eu quero também dizer para o mundo e para a comunidade, para meus amigos, que eu agora quero tomar a decisão de me entregar ao Senhor e ser batizado.
Se existe alguém aqui nesta noite que tem esse desejo de um dia ser batizado, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas diz assim: eu quero ser batizado um dia, eu quero me preparar para esse momento. Se existe alguém aqui nesta noite, eu quero que você levante a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Louvado. Continue com a mão levantada aí, em nome de Jesus. Continue. Vocês que são amigos deles, tem como vocês se aproximar deles aí, dar um abraço? Eu quero convidar. Eu posso? Se aproxima aí dessas pessoas que levantaram a mão. Vocês que são amigos delas, que convidaram eles para vir aqui, certo? Vocês vão ficar pertinho deles. E não deixem eles não. Eu vou passar. Cordial boa noite a todos vocês. Uma noite maravilhosa, depois de uma semana de alegria lá em casa, depois de uma semana aqui com os amigos, com os vizinhos, nesta festa especial. A Lohane toma a sua decisão, dizer publicamente que ela quer seguir e servir a Jesus. Amém. Eu quero convidar a mamãe para vir para cá, para ficar bem do lado dela nesse momento. Enquanto a mãe vem, eu quero fazer 3 perguntas para a Lohane e eu gostaria que vocês ficassem atentos. Lohane, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Sim. Amém? Amém. Você deseja ser batizada nas águas, como será neste momento, como testemunho pessoal, mostrando para todos que de hoje em diante você é uma nova criatura, uma filha do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Amém. Você deseja ser membro desta igreja, da Igreja 27º Dia e da Igreja Mundial? Sim. Amém. Ela respondeu afirmativamente as questões e eu proponho que ela seja batizada. Quero saber da igreja se há um apoio. Há um apoio, está apoiado. Pode baixar as mãos. Agora a mão direita, aqueles que estão felizes, não assim. Assim não, assim é tchau. Assim. Vamos dar uma saudação dizendo para Rolândia: seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Dizendo, demonstrando a alegria por você ter tomado essa decisão. Amém. Estão filmando, paparazzo, está tudo aí no ponto? Querida Lohane, é um dia especial para você, onde toma a sua decisão de servir a Jesus, de nascer de novo, de viver uma nova vida com o Senhor. E muita alegria no coração como ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Mestre, e porque você tomou esta decisão, eu te batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão vendo que festa maravilhosa? Aqui está um exemplo de pessoas que aceitam o Evangelho, de pessoas que decidem se entregar a Jesus. Louvado seja Deus pela vida da Lohane. Agora eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Eu sei que pessoas levantaram a mão com o símbolo dizendo assim: Senhor Jesus, eu também quero tomar essa decisão. Pessoas que entenderam que o Evangelho está sendo pregado,
e que Jesus logo em breve há de voltar. Pessoas que entenderam que no céu existe um lugar também para você. E eu queria novamente perguntar a vocês: quantos aqui querem se preparar para esse grande dia? Quantos aqui dizem assim: Senhor, eu ainda não sou batizado, Senhor, eu ainda não me batizei, eu não vou me batizar hoje, eu não vou me batizar amanhã, mas eu quero me preparar para esse grande dia, porque eu entendi que o Senhor está prestes a voltar e eu quero ir com o Senhor. Quantos aqui? Levante a mão. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você que levantou a mão a vir aqui à frente, pode ser? Enquanto você vem, a gente vai cantar um louvor aqui especial. Cadê o cantor? Pode vir, cantor. Você vem. Ele vai começar a cantar, o pessoal está muito aí. Isso. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe de jovem. Deus abençoe a bênção para vocês. Que Deus abençoe. Vocês deixaram o pessoal vir sozinho. Cadê os acompanhantes desse pessoal? Cadê o pessoal que chamaram ele, convidaram ele para vir aqui à frente? Vem também, acompanha ele, não deixa ele sozinho, não. Acompanha ele. Diga assim: olha, você não está sozinho. Faça que esse grupo de pessoas, eles não ficaram tímidos em dizer assim: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Se tiver alguém aí que sente o desejo de um dia também se entregar a Jesus, pode se levantar, pode vir à frente. Quero pra sempre servir por onde for. É assim que você tem que dizer para Jesus: eu quero servir ao Senhor. Por onde quer que eu vá, eu quero servir ao Senhor. Amém. Preciso me entregar. A festa que está acontecendo aqui também está acontecendo no céu. Amém? Preciso ouvir tua voz a me não tenho nada de oferecer, somente um coração impuro e entregado. Mas
de eu conversar com vocês e conversar com você também que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, eu quero convidar aqui o meu amigo, meu sogro, meu pai, Valdir Anô, que quer falar algo para vocês, certo? Uma boa noite a todos. Festa maravilhosa, né? A Lohane, o ano passado, quando nós começamos os estudos lá na casa dos pais dela, com ela, desde os primeiros estudos ela sentiu o desejo de entregar a vida a Jesus, né? Era pela ter se batizado no ano passado, mas, né, por algumas questões, eu fiz uma promessa para a mãe dela, a irmã Lúcia, porque ela disse: olha, eu quero que a Lohane faça o desejo do coração dela, que é entregar a vida a Jesus e se batizar para servir a Jesus, mas eu quero que você me prometa que vai ter alguém, né, para trazer ela para a igreja e para levar. Vocês sabem que eu congrego no Rumeiro, já congreguei mais de 15 anos aqui nessa igreja, certo? Hoje eu congrego no Rumeiro, até levei elas algumas vezes lá para o Rumeiro. Alguns irmãos não conhecem ainda a igrejinha lá do Rumeiro, eu não congrego, certo? Algumas vezes eu passei, eu e minha esposa, né, passamos mais ou menos uns 4 meses visitando a casa deles, dando estudo, né, e auxiliando. E alguém daqui vai ter que ter esse compromisso. Eu me comprometei também, ela tem desejo de entrar no clube de desbravadores, e eu me comprometi em pagar as mensalidades dela para ela ficar no clube, para se fortalecer mais na fé, crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque o clube ajuda muito nessa área espiritual, física e mental, né? Então, não só ela, mas a irmã dela também tem o desejo de entrar no clube. Mas alguém daqui vai ter, depois, né, se comprometer, depois não, procurar dizer quem é, para eu falar para a mãe dela, para garantir a vinda dela e a volta dela para a casa dela. Porque ela vai fazer parte dessa igreja, membro dessa igreja. Se fosse lá no Rumeiro, eu ia me comprometer em buscar, levar e trazer. Mas como eu congrego lá no Rumeiro, certo? E ela vai congregar aqui, alguém vai ter esse compromisso, certo? E eu agradeço a Deus pela decisão dela, espero que mais, né, familiares dela tomem a mesma decisão, para que Deus tenha uma bonita festa, certo? Amém. Agradecer a todos vocês também que me apoiam. Muito bem. Eu gostaria de falar com você agora aí rapidinho. Isso, pode soltar aquele fundo musical lá no João, porque eu sei que tem gente aqui ainda que quer se levantar e quer dizer assim: Senhor, eu também quero ser batizado em nome de Jesus. E essa pessoa vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sei, isso eu tenho certeza, que existem pessoas aqui ainda que querem se levantar e vir até aqui. Isso eu tenho certeza. É por isso que eu quero fazer mais uma vez um apelo. Eu não quero fazer uma pergunta, eu não quero fazer um pedido, eu quero fazer um apelo. Porque eu sei que para Deus derramar bênção na nossa vida, nós precisamos dar o passo de tirar a pedra, aquilo que impede de nós receber essas bênçãos. E se existe alguém aqui nesta noite, se tem alguém aqui que diz assim: João, eu não fui batizado ainda, João, eu quero me preparar para esse momento, e quer dar um passo na sua vida, quer dar um passo de fé e dizer assim: eu quero me preparar para ser batizado um dia, eu quero que você também venha aqui à frente. A gente vai fazer uma oração, o pastor vai orar por você nesta noite, para que o Espírito Santo continue abençoando a sua vida, para que o Espírito Santo continue apelando o seu coração, para que você se prepare para esse grande dia. Existe alguém aqui ainda nesta noite? Eu posso ver a sua mão? Eu não vou ficar aqui apelando a noite toda. Eu não vou ficar aqui pedindo a noite toda. Mas eu sei que para alguém tomar essa decisão precisa coragem. Porque é o diabo dizendo assim: não vá agora não vá hoje não, deixa para tomar a decisão mais tarde.
E Jesus diz assim: vá lá, rapaz, tenha fé, tenha coragem. Diga assim também: eu também quero me preparar para a volta de Jesus. Existe alguém aqui que quer tomar a decisão de se preparar para a volta de Jesus? Agora eu quero olhar para vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Amém. Para vocês tomar a decisão de vir até aqui, precisa coragem. Precisa coragem. E eu tenho certeza que o primeiro passo para Deus derramar bênção na vida de vocês, vocês tomaram. Vocês saírem da onde vocês estavam para vir aqui à frente. Só essa decisão que vocês tomaram, vocês já estão vencendo o exército do inimigo, amém? Amém. Você já está dizendo para o exército de Deus, você já está dizendo para os anjos e o Espírito Santo que vocês querem se preparar para a breve volta dele. Amém. O segundo passo é fazer o que essa jovem fez. Louvado seja Deus. Joãozinho quer dizer que eu só vou ser salvo se eu me batizar? Claro que não. Existem tantas pessoas que vão ser salvos que não passaram por batismo. Existem tantas pessoas que não vão passar pelo batismo, mas vai estar no céu. Mas hoje, se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, se você estiver ouvindo o apelo de Deus no seu coração, faça que nela Rani, nela. Dê mais um passo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser perdoado os seus pecados. E você sem pecado, você vai para o céu, amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora o ministro aqui quer falar com vocês. E já aproveita para fazer essa oração. Não há nenhuma outra oportunidade, não há nada melhor do que entregar a vida a Jesus. A mãe de Lohane está lá sentada. Eu queria que a mãe de Lohane aqui na frente junto com ela. Eu sei que a mãe de Lohane um dia também quer dar esse passo. Não sei porque ela está ali sentada. Lohane vai receber um material agora. Vamos orar. Eu quero colocar a Lohane, quero colocar cada um de vocês que deram esse passo aqui à frente nas mãos do Pai. Mas eu sei, como o João falou, que tem pessoas ainda sentadas que também querem dar este passo, mas a luta interior está muito grande. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus Criador dos céus, da terra, nosso Criador. Uma festa linda nessa noite para receber a juvenil Lohane como membro da tua família. Amém. Ela ouviu a tua palavra, ela estudou com a sua família e ela tomou a decisão nesse dia, nascer de novo, fazer parte dessa família, caminhar conosco ao grande encontro do Senhor face a face. Amém. O convite foi estendido para todos que aqui estão. Eu quero apresentar aos senhores que já estão aqui à frente. Foi um passo decisivo. São adultos, são pessoas que sabem o que querem, sabem o que estão, a decisão que estão tomando. E os senhores conhecem o coração de cada um deles. Toma, Deus, cada um nas tuas mãos. O senhor conhece que tem lutas, tem hábitos, tem desejos, toma cada um nas tuas mãos. Estando nas tuas mãos, o Senhor é o Deus da vitória. Não há impossibilidade para o Senhor, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis também. Você dá vitória a cada um destes. Nos dê alegria. Nos próximos meses temos novas festas para receber estes como membros da tua família. Quero colocar também aqueles que permaneceram sentados. O Senhor sabe que eles estão na luta, que querem também dar este passo. Toma nas tuas mãos e conceda a vitória também. Continua abençoando a igreja para que continue cumprindo a missão, para que possamos ver o Senhor Jesus voltar logo. É o meu maior desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora Pode aceitar, pessoal.
Vamos lá. Você vai finalizar. Essa vai entregar o kit ali, então. Você fica lá na porta. Ana, aqui é o kit. Tem a Bíblia, certificado e algumas revistas. Você chega lá, você vai ler. Tem um estudo bíblico aqui também. Quando sair da porta também, eu vou mostrar para você o estudo bíblico. Aí você pode ter as perguntas, você pode procurar na Bíblia, alguém também pode auxiliar. Né? Então, você quer que sua mãe entregue a você? Sua mãe, por exemplo? Entregar ela a você? Que Deus te abençoe e que você continue sendo essa juvenil, crescendo em graça e estatura na obra do Senhor. Para que o Senhor possa sempre lhe conceder força e coragem diante de alguns obstáculos que possa enfrentar. Mas que Deus está contigo e nós também estaremos com você. Amém.